Olá, torcedor, tudo bem? Tudo legal? Tudo na boa? Você está aqui na Transamérica 104.9 e também no canal 10. Canal 10, na sua NET TV, você pode acompanhar a programação durante toda a semana. A partir de agora, 1 hora de muita informação, de muito esporte, porque hoje é segunda-feira. E toda segunda, ao vivo aqui do Iguaçu Boulevard, trazendo todas as informações do esporte para você. Uma equipe completa, trazendo, bem informada, trazendo toda a informação para você. Abraço para você, Alvir, tudo bem? Tudo bem, um abraço a todos aqueles que nos acompanham pela Transamérica e pelo canal 10. E que tenhamos todos uma boa semana. E você, Dorta, na boa, teve um bom final de semana, pronto para contar tudo o que aconteceu no final de semana? Claro que sim, Neri. Tudo legal, tudo tranquilo, um final de semana excepcional, maravilhoso. E agora a gente faz o desfile das informações esportivas desse nosso Papo de Craque mais que especial desta segunda-feira. E você, ali, na boa, tudo legal? Tranquilo, Neri, graças a Deus, tudo certo. Então, a partir de agora, abraço pra você, Pantufa, na boa? Alô, sempre bem, irmão. Muito bem, então a partir de agora você vai acompanhar aqui no canal 10 e na Transamérica as informações, os destaques dessa segunda-feira. Vamos lá, Lê, conferir com a gente? Vamos lá, os principais destaques do programa de hoje. Anderson Andrade se despede com grande festa no ginásio Costa Cavalcante. Presença confirmada aqui no Papo de Craque. Claro, a gente vai lembrar tudo que aconteceu no evento e ainda contar um pouquinho da história do Foz Futsal de Anderson Andrade. Que linda história do Anderson. E o Foz Cataratas e o Foz Futsal está essa semana na Série Ouro. E ainda, eles homenagearam elas na corrida do Dia Internacional da Mulher, também convidados aqui para a gente contar como foi essa homenagem lindíssima lá no Gramadão da Vila. E ainda, o São Paulo, pelos campeonatos estaduais, enfrentou o Palmeiras e só empatou no clássico, que teve um futebolzinho muito pobre. E ainda, o Internacional goleou o São Luís e faturou a Taça Piratini lá no Gauchão. E o Botafogo venceu o Vasco, eterno vice, o Vasco da Gama, e conquistou a Taça Guanabara, Neri. A partir de agora, para Iguaçu Boulevard, gastronomia, cultura e lazer, musical Grelma, onde tem música, tem Grelma, Citroën, Provence, Creative Tecnologia, Tarini Móveis, 3 lojas em Foz do Iguaçu, na José Maria de Brito, República Argentina, e também na JK. Global Físio, reabilitando sonhos. Olha, de segunda a sexta, aqui na Transamérica, você pode acompanhar Transmeleca, muita informação, descontração e alegria todo dia tem. É nóis, Nene. É verdade, você, Alemão, o Zé também. Eu também, né, Neri? Tudo bem com você, Zé? Eu não tá bem, né, Neri? Por que Porque aconteceu? ninguém pagou uma pra mim ainda hoje, né? Calma, hoje é só segunda, Zé, Eu tô com calma. a sede danada, né? Viu, deixa eu perguntar, Alemão, você tomou muito final de semana ou não? Xene, é um pouco, né, Neri? Mas não tanto assim, né? Porque essa vez nós perdemos na poxa, né? Ah, é? Já Perderam? estamos anunciando umas despensas, né? Ah, é? É, a despensa tá vazia, a gente tá anunciando, tá faltando coisa na despensa, né? Arroz, feijão, então. Não, tá faltando chopp mesmo. Nossa despensa é chopp, daí no outro lado tem chopp, embaixo chopp, aí salame, linguiça, carne e daí chopp de novo, né? E olha que eu nem passei lá na casa dele, hein? Pois é. É a crise financeira dos times da bocha, né, Nélio? Pois é. Alvir Prez, você não é de beber, um homem mais sério, já, enfim, diferente desses dois sem futuro, né, Alvir? Eu não sei, eu gosto das minhas cachaçinhas também. Só que agora tá aí, né? A lei seca tá aí. Se beber não dirija, vá de táxi. Gostei da campanha, verdade. inclusive, aí, tá É legal? verdade. Muito bem, muito bem. Aliás, por falar em campanha, inclusive, daqui a pouco o Carlos Silva, um dos gerentes aqui do Iguaçu Boulevard, vai poder falar conosco, porque desde a semana passada tem essa parceria, nessa campanha em Foz, Se Beber Não Dirija. Você vai frequentar um ponto noturno de Foz do Iguaçu, um ponto de gastronomia, faça ali a sua diversão e depois chame um táxi. Você vai pagar a bandeira 1, você vai ter até 20% de desconto na sua campanha. Você tem que optar pela campanha Se Beber Não Dirija, é uma forma de evitar multas e também acidentes em Foz do Iguaçu. É, Nene, chama o Tachi, né? Chama o Tachi. É, taxe. Olha, vamos começar a desfilar as informações aqui, vamos começar com o Campeonato Paulista. Final de semana teve clássico e olha, o São Paulo e o Palmeiras só no clássico empataram fraco, complicado e gente reclamando pra caramba. O teu São Paulo, Alvir, tá difícil a situação, Não. tá encaminhado? Ficou bom, porque 11 contra 11 não dava. Então ficou 11 contra 10, vai ficar equilibrado, e ficou. Agora, o teu time é violento pra caramba, reclama pra caramba. O teu zagueiro lá, desesperado, deu uma cotovelada no Valdívia. Como é que explica isso, Alvir? Sem explicação. Cotovelada, fora. Fora. Além de que forma se avalia esse clássico, o Palmeiras vem numa situação difícil, Libertadores, mas o São Paulo equilibra as coisas ou é tudo igual?
Acho que você disse bem no início, Neri, fraco tecnicamente, e isso foi uma surpresa negativa. Eu esperava mais do clássico. Do Palmeiras a gente sabia que ia ter mais dificuldade, mas o São Paulo não. O São Paulo parece que está faltando confiança, tem uma Oswaldo dependência, que deu para ver, o Oswaldo não jogou e aí o São Paulo teve dificuldades para atacar. Eu acho que pode até se pensar, até para o futuro do Ney Franco, se cogita isso na imprensa paulista, que daqui a pouco, se ele não conseguir um resultado contra o Arsenal, mesmo sendo fora lá na Argentina, jogando fora de casa da Libertadores, o cargo dele vai ficar a risco. Eu acho que o São Paulo sente a falta de um jogador de lado, no caso o Lucas, que acabou saindo, e precisa urgentemente de uma contratação ou de um meia que jogue nessa posição ou de um atacante de lado para preencher esse vazio, ou mudar o esquema e tentar outra forma de jogar com 2 atacantes. O fato é que o São Paulo não está produzindo, não está criando e não está conseguindo os resultados do final do ano passado, Neri. E isso a gente sabe que em clube grande não dura muito. Muito se cobra, né, da atuação de Paulo Henrique Ganso com a camisa 8 do São Paulo. Ele vinha tendo poucas oportunidades, vinha começando boa parte das partidas no banco de reserva, e ontem ele começou a partida. O técnico Ney Franco disse que ele foi nota 10 na partida, ainda foi substituído pelo Jadson. Não gostou? Ganso não gostou, isso é o que chama atenção, né? O Ganso não gostou da substituição feita pelo técnico Ney Franco. Ele já tinha feito um episódio assim ainda lá atrás, quando jogava pela equipe do Santos, mas agora vamos ver como é que vai ser o comportamento a partir de agora com o Paulo Henrique Ganso, com tesão, com vontade de querer jogar. E esse fato, esse episódio do jogo de ontem contra o Palmeiras. Me parece que o problema do São Paulo se chama Luiz Fabiano. Quando joga, tudo bem, o time ganha. E normalmente ele não tem jogado, e aí me parece que está faltando gols. E depois que venderam o Lucas, eu até disse aqui no próprio programa Bate-Papo, que vendendo o Lucas teria dinheiro para comprar 5, 6. Mas esses 5, 6 não fariam o que o Lucas fazia no São Paulo. Agora, Lê, inadmissível a reclamação desse santista que chegou há pouco tempo aí, reclamou muito, bateu no banco, enfim, foi pago milhões por ele, muita gente defendeu, mas o futebol dele é pequenininho. Duas coisas, né, Neri? O Ganso, ele foi contratado para sanar a ausência do Lucas, né? Um grande jogador, um dos grandes nomes. A gente já sabia com antecedência que o Lucas ia sair do São Paulo, então o Ganso, a partir daí, seria a referência técnica, coisa que não está acontecendo. O Ganso não consegue jogar, o Ganso não joga. E aí, o episódio que aconteceu com o Lúcio, na cotovelada e tudo mais, é reflexo da fase ruim. O time do São Paulo está sendo pressionado. Outro dia teve um dirigente expondo publicamente, isso eu acho errado, tem que resolver dentro do grupo, porque sai para a imprensa, fica uma coisa desagradável, os dirigentes parecem querer passar a responsabilidade para os jogadores, sim, mas tem que resolver internamente essas questões. Acho que São Paulo precisa repensar o momento, e o Ney Franco, que aqui no Brasil é assim, a equipe não rende, o primeiro que pula é o técnico, e o Ney Franco corre sério risco. Ale, Neri e Zoriba, quem de vocês não contrataria o Ganso? Quem de vocês não contrataria? Na época era excelente. Então. Sim, aí o cara chega lá e não joga, e o time de São Paulo afunda. Sem o Ganso, Luiz Fabiano muito mal, aí perde a referência mesmo, o Lucas foi embora, aí as coisas ficaram difíceis. Agora, fica essa minha questão no ar. Quem no Brasil inteiro não contrataria o Paulo Henrique Ganso? Pode estar vivendo uma fase, né? Mas todo mundo ainda aposta que amanhã, da noite para o dia, de repente, ele pode encontrar o seu melhor momento mais uma vez. Aí a questão de esquema tático. E o Ney Franco, de repente, na opinião dele, não consegue montar isso, na opinião do Ganso. Olha, os outros resultados do Paulista: o São Bernardo venceu o Linense 2-0, Atlético Sorocaba 1, Santos 2, Mirassol e Guarani 1-1, e ainda tivemos a vitória da Ponte 3-1 no São Caetano. A classificação do Paulista está assim nesse momento: o São Paulo e a Ponte 23 pontos, o Santos é o terceiro com 21 junto com o Botafogo, o quinto colocado o Mogi com 20, o Corinthians só o sexto colocado com 18, depois o Palmeiras e a Linense com 17 pontos, na sétima colocação do Paulistão. Vamos mudar aqui de campeonato, falar do Campeonato Gaúcho. O Inter goleou o São Luís, simplesmente passou por cima do São Luís na final da Taça Piratini. Você acompanhou, Ale? Acompanhei sim, e até surpreso. O São Luís, acho que não esperava que o Internacional entrasse com tanta seriedade nessa partida.
e a condição do gramado já não era das melhores antes da chuva. Com a chuva tudo ficou pior, e aí a gente vê o dedo do Dunga em cima da equipe. Que delícia! Tem muita gente que é obrigado a fazer, né, esse tipo de teste e tudo mais. É uma loucura, né? Mas o dedinho do Dunga funcionou bem no Internacional. O Inter é uma equipe equilibrada, e aí eu ouvi ontem de alguns dirigentes do Internacional já falando as palavras comprometido e fechado, e são frases do Dunga que ele usou da seleção brasileira, do grupo da seleção brasileira. Isso mostra que a força do trabalho dele. E importantíssimo também, Leandro Damião voltou a jogar bem e marcar gols. Outra coisa, D'Alessandro simplesmente foi o melhor jogador em campo e o melhor desse primeiro turno do Campeonato Gaúcho. D'Alessandro recuperando grande futebol. O destaque positivo nesse meio de campo, e chega a ser surpreendente, é o Josimar, um volante que estava sendo negociado por Palmeiras, que não tinha muito interesse, veio da base, não deu muito certo. Hoje é titular e faz parte do meio campo do Dunga. As laterais, o Dunga sanou o problema, porque trouxe um jogador já experiente, gabaritado, que é o Gabriel, tinha o Fabrício, acertou algumas deficiências do Fabrício, e a defesa do Inter hoje também, aquele problema foi sanado, porque o Moledo está jogando muito bem com confiança, e o Juan, zagueiro de seleção, está começando a recuperar o seu futebol. Por enquanto, o Internacional pretende ainda fazer mais contratações, porque não tem um substituto, segundo o Dunga, do D'Alessandro, e ainda pretende equilibrar um pouco mais, porque a temporada vai ser difícil e os adversários mudam, né? A partir do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e Cruzeiro são grandes times, na verdade, e precisa, assim, se reforçar. Mas para o início de trabalho, o Dunga realmente está surpreendendo. Alvir, o Grêmio priorizou a Libertadores, por isso que esse primeiro turno, de repente, jogou com o que tinha, enfim, não deu muita importância. Por isso o Inter foi superior. Errado para todos, não só o Grêmio, todos os times, até o próprio Atlético Paranaense. Sabe do calendário no ano anterior, então se prepara, bota a gente para jogar. É o time B, não tem importância. Tem sim, o torcedor quer vitórias. Agora esse jogo do Inter, e parabéns ao Internacional. Agora o time do São Luís é ruim, hein? É igualzinho o Nacional de Rolândia, mais ou menos. Por aí. Vamos mudar de campeonato, vamos ao Campeonato Carioca. Teve final também no final de semana, o Botafogo venceu o Vasco e conquistou de novo a Taça Guanabara. Você gosta muito de Campeonato Carioca, eu sei disso, Dorta. Eu gostaria que você comentasse também sobre esse Botafogo do Sidorf. O primeiro título, você que se é apaixonado pelo Campeonato Carioca. Neri, o Neri está tentando colocar palavras na minha boca. Colocar o quê, filhinho? Palavras, apenas palavras entendi, na minha boca. O que não é possível, o que não é verdade. Ainda bem que é só palavra, né? Eu acho o Campeonato Carioca, as equipes são ricas, apesar de todas as dívidas que tem, mas, no entanto, na questão futebol, a bola rolando, eu acho um campeonato muito pobre. Muito poucas equipes, são 12 equipes no Campeonato Carioca. Os 4 grandes, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense, o campeonato é feito para eles. Tanto é que, quando se joga no interior, as equipes do interior podem jogar nos seus domínios, mas quando joga a equipe do interior com o time da capital, ela não joga. Por exemplo, o Duque de Caxias não joga lá no Marrentão. Quando é com o time da capital, vai jogar em qualquer outro lugar, porque lá no Marrentão não serve para jogar um Vasco, não serve para jogar um Flamengo, não serve para jogar um Botafogo. Ontem, o time do Botafogo ganhou do Vasco pelo placar de 1-0, conquistou o título do primeiro turno da Taça Guanabara, né, no Rio de Janeiro, e assim já tem presença na final. É um título simbólico, se conquistar também o segundo turno, fatura o Campeonato Carioca. Eu acho, apesar do Fluminense ter sido campeão no Campeonato Brasileiro ano passado, o Flamengo em 2009 e assim por diante, mas as equipes cariocas no Campeonato Brasileiro, o desempenho delas é baixo, porque o Campeonato Carioca ela não serve de base como preparação para a equipe disputar o Campeonato Brasileiro logo no segundo semestre. Mas levou, o futebol carioca levou nos últimos 5 anos 3 títulos, e aí? Eles falaram o quê? Alguns investimentos. Hoje, por exemplo, o time do Fluminense, eu acho que é uma das melhores equipes em termos de elenco que o futebol brasileiro tem. Eu coloco aí o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Grêmio e o Fluminense. E o Fluminense não está nessa fase, até porque priorizou a Libertadores da América. E na Libertadores da América também o Fluminense não faz uma campanha das melhores.
vai ficar agora a expectativa se manter o time para o Campeonato Brasileiro, até na condição aí de ser o atual campeão brasileiro, vai ter que defender essa condição. Agora, eu confirmei para vocês que o Dorto conhece tudo de futebol carioca. Está comprovado, Pantufa, que ele sabe tudo mesmo e ama o futebol carioca. E você, como sempre, muito amigo, né? Sempre Sim, jogando mas ele nos conhece outros. a história, ele conhece. Falando Claro. nisso, acaba de chegar os petiscos aqui na nossa mesa. E você que está saboreando, vendo as imagens aí do canal 10. né? Ele esqueceu a pinga, né? Não, mas não vai ter. Ale, me fale, Botafogo e Vasco. O Botafogo mereceu conquistar o título, Nerinho. O Botafogo foi o único time que buscou a vitória dentro disso, dentro da decisão, e precisava vencer para conquistar o título. O Vasco jogava pelo empate e parecia estar feliz com isso. E foi o que tentou. Segurar o empate para levar o título, com algumas tentativas isoladas no ataque. Mas o tempo todo, quem buscou foi o Botafogo. E aí, com a ausência do Andrezinho, o Vitinho foi mais uma vez um dos jogadores destacados, porque ele dá velocidade ao ataque do Botafogo e pondo os responsáveis para fazer a diferença. Destaque para o gol, uma jogada bem trabalhada da equipe do Botafogo. E nada mais do que merecido esse título do primeiro turno. Então o Botafogo conquistou aí. E só a ressalva, né, Neri? Foi fraco o jogo também, não foi aquele espetáculo. Botafogo e Vasco abaixo do que a gente esperava. Horrível, normal, né? Jogo de time de vices, né? Então é normal. Até porque, como o Dortmund, o Fluminense e o Vasco hoje são as principais forças do futebol, do futebol carioca, tem os melhores elencos. Então o Vasco realmente se comprovou que tem o grupo mais fraco dos 4. Muito bem, falamos de Campeonato Carioca, Paulista, vamos destacar agora do Gaúcho, a gente falou também, destacar o Campeonato Paranaense, a primeira rodada do retorno ou o segundo turno começou no fim de semana, né, Dorta? Exatamente, Neri, nós tivemos o time do J. Malucelli vencendo o Paranavaí pelo placar de 3-1. Ontem o Paraná Clube venceu o Nacional por 1-0, o Toledo jogou em casa, mas perdeu por Londrina por 1-0. A equipe do Rio Branco, jogando em Paranaguá, perdeu para o Atlético por 2-1. O Arapongas foi outro time que perdeu em casa, perdeu por Cianorte por 3-1. E o campeão Coritiba do primeiro turno começou o segundo turno como iniciou o primeiro. No primeiro turno empatou em Ponta Grossa em 0-0. No segundo turno empatou também com o Ponta Grossa, com o Operário, só que agora por 1-1. Esse Paranaense, Alvir, o primeiro turno deu a lógica? O Atlético acordou para o campeonato? Deu a lógica, o Curitiba foi melhor e, claro, ameaçado pelo Londrina. Tivemos todos aqueles problemas lá na cidade de Londrina, mas realmente aconteceram os pênaltis, enfim, mudou muito. Agora começa bem, o Londrina jogando em Toledo, que é uma parada indigesta, sempre foi, conseguiu vencer. O Cianorte, para nós, que era uma desagradável surpresa, né? Jogando muito mal, depois de excelentes campeonatos nos anos anteriores. O Cianorte parece que também se reencontra ganhando bem na reabertura desse turno. Então agora me parece que o Operário também ganha força. Está na hora, enquanto os times da capital priorizarem outros campeonatos, eu já disse aqui que está errado, Grêmio errado, Atlético errado, Atlético Mineiro errado, tem que valorizar o campeonato estadual também, que o torcedor quer ganhar na sua casa para depois ir para o brasileiro. Então eu acho que aí o Londrina começa bem, o Coritiba é um melhor elenco, daqui a pouco também já começa a liderar tudo isso. E o Atlético tem que se superar, porque fez um péssimo primeiro turno, e agora vai ter que jogar, os meninos chegando de volta aí, até porque precisa entrosar o time para o Campeonato Brasileiro. Então vamos ter aí Atlético Curitiba entrando no páreo com força, mas sem esquecer o Jotinha, o Paraná Clube e o Londrina. Muito bem, vamos comer um filezinho aqui, ó. Fico no intervalo no canal 10. Tem mais alguma coisa do Paranaense, Lê? Não? Intervalo do canal 10 e também aqui na Transamérica. Fala, Lê. Alemão. Obrigado pro meu ofender, né? Cala a boca, alemão idiota. Gente, é o seguinte, né? Cala a boca, né? Eu vou falar chegou mais. Peixe também aqui, viu? Chegou o peixe de frango, né? Pena que você não tá aqui, alemão. Mas é o seguinte, né? É o seguinte, né? Cuidado ali, né? Aquele que tiver muito nervo ali, talvez não é carne, viu, né? Tá tudo bem. Depois do intervalo, a gente volta aqui na Transamérica e no canal 10. Depois do intervalo, a gente vai falar de corrida e caminhada, Dia Internacional da Mulher e meia maratona. Já voltamos.